A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 1, no versículo 1 ao 14. Diz bem assim: No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aleluias. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. O Verbo estava com Deus. O Senhor Jesus estava com Deus. Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Aleluias. Por isso que o Senhor Jesus diz, em João 10:30, se eu não me engano, eu e o Pai somos um. E diz mais: E o Verbo se fez carne. Esse Verbo que se fez carne foi o Senhor Jesus Cristo. A prova que Jesus é o Verbo. Deus é o Verbo. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. Aqui o apóstolo João falando. E Mateus 4:4, Mateus capítulo 4, versículo 4, diz bem assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, aleluias, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vive de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é só de comida, não, de arroz e feijão, não. Nós vivemos também pela palavra de Deus. E ele diz que é toda a palavra. Nem só de pão viverá o homem, nem só do alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos ir para o culto. Vamos obedecer a palavra. Aleluias. E o salmista diz mais. Aqui o salmista diz, no Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluias! Então, se aprofunde no conhecimento da palavra, que aí você vai saber o que é certo e o que é errado. Esconde a palavra de Deus no seu coração, para você não errar contra Deus. Aleluias! Quando vir tal pensamento negativo, você vai, opa, não, isso aí, na Bíblia diz que quem faz isso vai para o lago de fogo. Então isso eu não vou fazer. Então, esconde a palavra, guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Aleluias. Isso aqui é para mim, para você, para todos nós. Aleluias. E o Senhor Jesus diz em João 15:3, ele diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outra versão é dito, que dá a mesma coisa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito ou falado. Então a palavra, ela limpa nós. A palavra, ela nos purifica. É a palavra de Deus que nos abençoa. Igual a palavra de Deus diz em Romanos, a palavra de Deus diz para nós que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos abençoa. Ela é a verdadeira comida, o verdadeiro alimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um que está vendo essa live. Pequena live, né? Mais abençoada. Que Deus abençoe a cada um no nome santo de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.